demo. Vamos lá. Rotina de log de fragmentação de índice. Eu tenho uma rotinazinha que ela faz o seguinte: ela guarda uma foto da fragmentação dos seus índices todo dia. Com isso, você consegue identificar, por exemplo, alguns índices que estariam se fragmentando muito, índices fragmentando menos. E eu uso depois essa foto para poder fazer o rebuild e organize em cima do que eu gravo aqui dentro. Então vamos abrir aqui a demo, procedure, carga, fragmentação de índice. Beleza? Você vai dar um F5 aqui, ele vai criar algumas tabelas, vai criar uma view e uma procedure. O que essa procedure faz? Essa é uma query que vê a fragmentação dos índices. É nessa DMV aqui, ó. Então eu faço isso para todas as bases e salvo numa tabelinha, e aqui embaixo salva lá no traces, na nossa tabelinha final. Então, ó, eu tenho uma view que a gente consegue ver os dados dessa minha rotina. Por enquanto não tem nada. Por quê? Porque eu não acabei de criar, acabei de dar um F5, vocês viram que difícil é criar isso, né? Deu um F5. Aí um jobzinho vai rodar de madrugada. Mais um jobzinho. Há quantos jobzinhos vocês já estão com dever de casa aí para criar? Depois que o jobzinho rodou, olha a informação que eu tenho. A fragmentação dos meus índices. Beleza? E é com isso que o rebuild, olha a minha tabelinha aqui, ó. Teste índice SQL SAT 618. 28% de fragmentação, tem 20 mil páginas esse índice. Então, essa rotina minha mantém uma tabela com informações da fragmentação dos meus índices. Eu vou pegar aqui as páginas maiores, porque página menor do que 1000 não me interessa. Índice com menos de 1000 páginas não me interessa. Por quê, Fabrício? Porque é um índice ridículo de pequeno. Então, ignora esse maluco. Aqui eu tenho um monte de índice bem fragmentado. Ó. Ok? Então, você criando SSP desse script, colocando ele em um job, igual está aqui, você vai ter uma view, você vai ter uma tabela, algumas tabelas sendo mantidas todos os dias. Com essa view você faz select. Ó, na data de hoje, como é que está a fragmentação dos índices? Aí você bota, eu quero ver de um índice só o mês inteiro. Aí você vai ver, ó, pô, esse índice se fragmentava, aí roda o rebuild, ele reduz. Fragmenta, roda o rebuild, reduz. Informaçãozinha legal para um DBA ter aí também. Tranquilo? Então, é uma SP que pega quantos seus índices são fragmentados e salva numa tabelinha. Mais um logzinho de DBA prontinho para vocês. Ok, Fabrício, levantei quem estava fragmentado, mas e aí, como é que eu resolvo? Rebuild ou reorganize. Então, vou criar aqui uma tabela na base certa, treinamento, DBA. Criei uma tabela, vou criar um índice clustered, vou criar um índice não clustered, vou inserir 20 mil linhas e vou rodar a queryzinha mágica que vocês estavam querendo desesperados aí na aula passada. Como é que eu vejo a fragmentação do índice? A SP lá faz tudo sozinho, mas se você quiser ver de um específico, você consegue ver aqui. Olha que legal. Olha o detalhe que essa queryzinha nos mostra. A gente estava falando agora há pouco de nível de índice. Olha o que a gente tem aqui, galera. Eu tenho um índice clustered e tenho um índice não clustered. Olha isso daqui. Index level. Tá vendo aquele negocinho de árvorezinha que eu falei para vocês? Ó, não estava enganando vocês não, é verdade. Um índice tem levels. Olha o page count. Então, qual é o level do índice que tem uma página só? Qual o nível lá do índice que tem uma página só? É o root.
Beleza? Olha que legal, aquela árvorezinha que eu falei, ó, esse aqui, o SQL começa pelo root. Tá aqui, ó, uma página, page count. Vocês estão vendo internals aqui agora esse negócio funcionando. Page count é quantidade de páginas que você tem naquele nível, aqueles quadradinhos de 8 KB, onde ficam as informações do SQL. Beleza? E qual é o nível que tem um monte de página? Ó, uma página, 13 páginas, 2.000 páginas. Uma página, 6 páginas, 2.000 páginas quase. Esse é o nível folha. Estão vendo? Lembra que eu falei que o nível intermediário não tem tantas páginas? Olha o tamanhozinho do nível intermediário, galera. Olha aí como ele é bem pequenininho. Ele não tem todos os seus dados, ele tem alguns dados para te direcionar para onde está o seu registro. O nível 2 aqui é o root, mas se a sua árvore for maior, esse cara aqui é dinâmico. O nível 0 sempre é o folha. Não sei por que ele faz assim, né? Mas enfim. Mas pode ser que sua árvore tenha mais níveis. Aí o root vai ser sempre o último. Então, olha o tamanho do nível intermediário, olha o tamanho do meu nível folha. Meu nível folha é grande por quê? Porque tem todas as colunas. Legal, Fabrício. Olha aqui o nível de fragmentação dos índices. Nesse caso, esses índices contêm apenas 3 níveis. Tem 20.000 linhas só nessa tabela. Se pegar um índice seu de produção de 100 milhões de linhas, você vai ver que ele vai ter mais níveis quando você rodar essa query aí no seu ambiente. O root sempre tem um. Beleza? Legal a query? Vocês pediram tanto? Tá aí, bem detalhada a nível de index level ainda. Dos 2 índices que eu tenho. Beleza. Então vamos lá. Vamos rodar um reorganize no índice 1, que é o cluster. Me ajudem aqui, ó. Gravem esse page count. Index level é esse aqui, ó. Ops. Isso é index level. Root, intermediário e folha. Entendeu? Lembra que eu falei que o índice é uma árvore? Cada árvore tem um nível, como se fosse um elevadorzinho aqui, tá vendo? Um andar, um prédio. Folha é onde fica o cluster? Não, folha é um nível do cluster. Você também tem folha no não cluster. Ah, o folha é onde fica a coluninha do cluster. Eu acho que é isso que quer dizer. Isso aí. Exatamente. Todo o índice cluster enfia a coluna dele automaticamente só nesse cara. Aqui nesses aqui não. Nos índices não cluster. Vamos voltar. Gravem isso. Esse índice 1 tem 1940 páginas no nível folha. Vamos rodar um reorganize. Ele estava bem fragmentado também. Olha agora. Deixa eu baixar aqui que fica melhor. Lembra que eu falei quando eu pego um ambiente completamente fragmentado e rodo apenas um rebuild lá dos índices, eu reduzo o tamanho de uma base? Já peguei cliente de 100 GB, foi parar para 80 GB, 70 GB. O caso disso aqui, ó. Acabei de mostrar para vocês um índice fragmentado com 1940 páginas, foi para 1430, sem você deletar nada. Olha o nível de fragmentação aqui, como é que reduziu. Viram? Na prática. Se eu rodar um rebuild agora em cima desse índice, muda alguma coisa? Do mesmo índice? Vamos ver. Rebuild é chapa quente. Olha o que o rebuild fez.
zerou o nível intermediário. Lembra que o Reorganize só funciona nesse nível folha? Rebuild zerou os dois. Reduziu ainda mais a quantidade de páginas. Ó. Tava 1.400 e pouco, foi para 1.300 e pouco. Não precisa rodar de novo. Ele abaixou, ele sempre vai abaixar o suficiente. Só rodei de novo para mostrar para vocês que o Rebuild é um pouco mais forte que o Reorganize, mas o Reorganize já tinha transformado isso aqui em 0,2% de fragmentação, que não é nada. O Rebuild atualiza estatística e o Reorganize não. Vamos lá. E agora o índice 2. Page count igual a 2.159. 47% de fragmentação. Vamos rodar um rebuild nele? Vamos ver se vai resolver mesmo. Melhorou a minha tabela? Tinha 2.159 páginas. Após desfragmentar esse índice que estava completamente fragmentado, o número de páginas reduziu bastante. Fragmentação, zero. Quem indica o nível do índice é o Index Labs. Se você bater o olho aqui e ver o Page Count, você já sabe o nível do índice. Você sabe que esse aqui é o folha, você sabe que esse aqui é o root, o que sobrar é o intermediário, concorda? O folha é o maior, o root é o que tem uma página, o resto é intermediário. Não precisa nem dessa coluna aqui para você saber o nível do índice, entendeu? Só pra você lembrar lá das fotinhas, ó. Eu sempre falava que o nível folha era o de baixo, é o que tem mais página. O root é o 1, o resto é intermediário. Viram o poder do rebuild? Por isso que todo ambiente tem que ter um jobzinho rodando, com aquela regrinha do slide da aula passada. Passou de tantos por cento de fragmentação, reorganize. Se tiver muito ruim, rebuild. E a sua tabela não vai crescer tanto e ficar gastando espaço à toa em disco, memória e etc. Como é aquela análise para saber se faço rebuild e reorganize? É a que está no slide. A procedurezinha, que é essa daqui, ó. Vamos abrir ela aqui agora. Procedure, rebuild, reorganize. Procedure, rebuild, reorganize. Você pega, dá um F5, você cria ela. O que ela faz? Ops. Ela vai lá na minha view, que eu acabei de criar agora há pouco de fragmentação de índice. Ignora índices pequenos e pega todo mundo que tem mais de 10% de fragmentação. Quem tem menos de 10%, ignora. Você não vai ficar desfragmentando um cara toda hora que tem menos de 10% de fragmentação. Aí aqui em cima ele tem um case. Se a fragmentação for menor que 30 e já é maior que 10, reorganize. Else, rebuild. Essa é a análise. A ASP faz isso para você. Aí ele vai lá, gera uma tabela temporária com os comandinhos de alter, index, rebuild, reorganize. E aqui embaixo faz um loop rodando esse cara. Prontinho para vocês. Não, meu roda à noite, mas durante o dia o percentual cresce rápido de 70 para 90. Você tem que conferir se você está olhando índices pequenos ou índices grandes. Se tiver um índice grande se fragmentando muito durante o dia, você pode tentar reduzir um pouco do fill factor dele. Agora, vamos lá. Vamos lá. Dica. Você não vai chegar num ambiente abandonado e rodar SSP aqui para desfragmentar todos os índices de uma vez só. Por quê? Quem consegue me explicar? Me dizer um motivo que eu não devo simplesmente chegar e dar um F5 no ambiente do jeito que está aqui, nessa procedura, para desfragmentar todos os índices. Senão o log do seu banco vai explodir. Por quê? Porque, cara, tá abandonado. Se o negócio está abandonado, deve ter trocentos mil, 900 e não sei quantos índices fragmentados. O que eu faço nos clientes quando eu chego no cara?
Eu rodo a outra SP lá que gera essa tabela, que pega a fragmentação dos índices. Ao invés de botar essa SP para rodar no job, eu, Fabrício, à noite ou no final de semana, depende da janela do cara, rodo isso daqui, ó. Eu rodo na mão esse select, beleza? Eu não rodo a SP que vai fazer tudo. Eu rodo na mão esse select e ele gera uma tabelinha temporária. Select, asterisco, front, tabelinha temporária. Olha aqui os comandos que eu tenho que rodar. Aqui veio 6 só, galera, mas quando o banco está abandonado, eu já vi vir 1000 rebuild para rodar. Se eu botar 1000 rebuild para rodar de uma vez só e largar lá a bomba e for embora dormir, vai dar merda. Então eu gero esse script, vem lá as 1000 linhas. O que eu faço? Seleciono esse cara, colo no new query e vou rodando aos poucos. Rodo alguns índices, monitoro o tamanho do log. Como é que eu monitoro o tamanho do log? Quem lembra? Queryzinha mágica que monitora o tamanho do log. dbcc. Exatamente isso daí. dbcc é a queryzinha que você vai usar pro resto da vida. Uma das que eu falei. sklpath log space. Então, antes de você chegar igual maluco lá no seu ambiente que está abandonado, sem nenhuma rotina de rebuild, e rodar essa procedure toda, roda aos poucos. Roda na mão, pega lá, deu 500 linhas, deu 100 linhas, começa, roda uns 10. Monitora o tamanho do log. Ah, está crescendo muito? Não está. Vai depender do tamanho dos seus índices. Checkpoint não precisa. Não precisa descer nesse nível, não. Por que o log cresce muito? Porque ele grava tudo no log. A operação que ele está fazendo lá de rebuild, reorganize, ele vai enfiando no log. O seu recovery é full, lembra? Tudo que ele faz, ele coloca no log. Se o seu recovery for simple, ele vai colocar no log, mas quando acabar, ele limpa sozinho. Aí você não vai sentir tanto o log explodir. Então, às vezes, o que você pode fazer? Se o seu banco for muito grande, você pode mudar o recovery da base para simple, fazer rebuild dos 1000 índices gigantes, depois voltar para full, fazer um backup full, do jeito que eu ensinei lá no módulo de backup. Como é que a gente muda de simple para full. Aí o seu rebuild roda em cima da base simple, você vai ter menos problema com log. Beleza? Então, o que eu faço? Na primeira vez, eu não rodo o SP todo, não deixo o job rodar. Eu estou chegando no cliente agora, não quero parar o cliente, quero resolver. Então, eu rodo ela separada, acompanho o tamanho do log e acompanho quem? Quem que é o melhor amigo de vocês agora pro resto da sua vida? Who is active? O cliente fala, cara, não tem ninguém usando minha base. Mas sempre aparece um. Aí você olha aqui se você está atrapalhando alguém. Ah, caramba, estou atrapalhando alguém. Stop. Tá vendo como é que o negócio está no seu controle? Você não largou um job lá de madrugada para explodir. Você está vendo se aquele ambiente está suportando rebuild, se está gerando muito lock, se não está, se o log está crescendo muito. Então você controla esse cara. Isso a primeira vez. Depois que você já teve um feeling, eu consigo rodar. Nos outros dias vão vir bem menos índices. Por quê? Só vai pegar quem se fragmentou de um dia para o outro. Não vai ser a base toda que estava lá abandonada. Mudar para simple se não tiver always on, né? Se tiver always on, você não muda para simple. Nem mirror, nem nada. Beleza? Aí você tem que pagar o log mesmo. Tem que ir rodando rebuild e fazendo backup do log para o seu log não crescer muito. Se o banco for pequeno, você não precisa nem ter o trabalho de tentar mudar para simple. Vai fazendo backup do log para manter o log pequeno. Beleza, galera? Então, alterar o recovery simple para simple ajuda você manter o log pequeno. Só isso que ajuda. Não tem que ficar fazendo backup do log. Então, tem duas procedures. Uma é a que gera a fragmentação dos índices, que você tem um histórico bonitinho lá para o resto da sua vida. Resto da sua vida não, né? Que você pode manter uns 2 meses, por exemplo. E a outra é a procedure do rebuild, que você não vai rodar de uma vez só a primeira vez. Primeira vez você vem, verifica quantos índices iam rodar e vai rodando aos poucos. Depois,
pega essa procedure e é mais um job na sua madrugada aí para manter o seu servidor bonitinho. Show? Viram? É obrigatório. Se você olhar na sua empresa aí hoje, não tem nenhum job de rebuild, tá papando mosca. Beleza? Tá deixando de ter uma melhor performance no seu banco. Vou dizer assim. Tabela RIP tem como? Tem. Você consegue dar um rebuild na RIP para ela se desfragmentar. Praticamente reconstruir ela toda. Se ela for muito grande, vai demorar um bocado. Mas o índice cluster também, se for muito grande, dar um rebuild nele vai demorar um bocado também. Então, nada. Finish fragmentation. Todo mundo aí conferindo os ambientes de produção e implementando algo parecido se ainda não tiver.